Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o apóstolo Ricardo Costa. Estamos mais uma vez aqui fazendo mais um vídeo para compartilhar um pouco daquela pequena partícula do que o Senhor tem me ensinado todos esses dias, todos esses meses, pelo estudo pela palavra de Deus. A Bíblia, eu costumo dizer que ela é um dos únicos livros a qual nós temos o prazer de ler com o autor do nosso lado. E é lindo quando a gente abre ela e às vezes a gente lê o mesmo versículo dezenas e centenas de vezes e cada vez que a gente lê, a gente descobre algo novo, a gente tem uma nova revelação do Senhor. Mas antes de eu entrar nesse assunto de hoje, eu queria que você me fizesse favor. Se inscreve aí em nosso canal. Nós já estamos beirando os 1000 inscritos. É o número de 1000 inscritos. Para algumas pessoas isso é um número muito baixo. Mas para a gente, você vai estar ajudando a gente a divulgar essas mensagens que têm tocado o coração de muitas pessoas desse Brasil afora. Ajude a gente e clica também no sininho. Assim, cada vez que a gente publicar um vídeo novo, você vai ser automaticamente, você será avisado, ok? Clica aí. Hoje, o assunto que eu quero tratar com vocês, que eu quero falar um pouco para vocês, é a respeito de qual é o segredo dos grandes homens de Deus. Eu tenho recebido muitas mensagens, a gente viaja bastante e geralmente as pessoas nos conhecem e mandam muita mensagem pra gente. Elas veem os nossos vídeos, as nossas ministrações e perguntam: pastor, qual que é o segredo? O que que você faz? O que que você... como é que você busca a Deus para que você se movimente com essa intensidade? E o vídeo hoje eu quero tratar com você justamente a respeito disso. Primeira coisa que eu quero que você entenda, uma coisa, e eu não quero que você me compreenda mal, mas eu preciso te falar isso. Hoje eu não busco mais a Deus. Calma, não se assuste. Eu vou te explicar por quê. Hoje eu não busco mais a Deus, porque eu já o encontrei. E hoje eu apenas me relaciono com Ele. É diferente. São coisas totalmente diferentes. Nós precisamos compreender uma coisa, que o Espírito Santo hoje ele é Deus em ação aqui na terra. Jesus, quando ele foi para o Pai, ele disse: eu estou indo ao Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu deixarei com vocês o Espírito Santo, o Consolador, aquele que irá ensinar a respeito de tudo. Deus é Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa. Eu costumo dizer que o Espírito Santo ele é Deus em ação hoje aqui na Terra. É Ele que está se manifestando, é Ele que através dele que nós conseguimos todos os milagres, através dele que nós conhecemos que nós recebemos todas as revelações. Veja bem, eu acredito que Jesus é um modelo a ser seguido. Jesus é o único modelo a ser seguido. Os apóstolos, eles sempre falavam e eles pregavam as boas novas, sempre mostrando para Jesus. Paulo, em certo momento, ele disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, ele está dizendo: imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Eu consigo ver claramente que Jesus é o modelo a ser seguido, é Ele que nós temos que imitar, é Ele que nós precisamos ver e seguir como estilo de vida. E sendo Jesus aquele a qual nós precisamos seguir como estilo de vida, eu comecei a analisar e comecei a estudar a vida de Jesus passando aqui na Terra, e eu cheguei a algumas conclusões. Se Jesus era um modelo de vida, é um modelo a qual nós precisamos seguir. Eu comecei a analisar a vida de Jesus e comecei a observar algumas coisas. Jesus, quando Maria ficou grávida, a Bíblia diz que Jesus era fruto do Espírito Santo. O que Maria carregava no ventre dela era fruto do Espírito Santo.
Jesus nasce e ele vai crescendo, e a Bíblia diz que Jesus, conforme passava o tempo, era nítido que ele estava crescendo em graça e no Espírito. A Bíblia diz que quando Jesus chegou a uma certa idade, Jesus ele foi se encontrar com João Batista, onde teve ali o batismo nas águas. A Bíblia diz que veio sobre ele, em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, depois que foi batizado, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e quem levou Jesus até o deserto foi o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, por meio do Espírito Santo, ele curava os enfermos. A Bíblia diz que por meio do Espírito Santo foi que Jesus se entregou naquela cruz. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que veio e ressuscitou Jesus dentre os mortos. A Bíblia diz também, me garante, em Atos 1, que Jesus Cristo, depois de ressurreto, depois que ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, a Bíblia diz que Jesus estava no meio do povo ensinando através do Espírito Santo. Se Jesus é o modelo que nós precisamos seguir, e em todos os momentos por onde ele caminhou, sempre o Espírito Santo esteve com ele, guiando todos os passos dele, por que que eu não posso, ou por que que eu não devo me relacionar com o Espírito Santo? Veja bem, Jesus em certo momento ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você nunca se perguntou por que ele disse não vem ao Pai, ao invés de dizer não vai ao Pai? Jesus ele era a expressão de Deus aqui na Terra. Ele era o próprio Deus aqui na Terra. Ele estava 100% homem, mas ele era o próprio Deus aqui na Terra, guiado pelo Espírito Santo. E ele deixou claro que ninguém conhece o Pai se não for através dele. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, Paulo dá uma declaração e ele fala o seguinte: ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então, para que você conheça Jesus, você precisa conhecer o Espírito Santo também. Se Jesus é o modelo que nós devemos ser seguido, e Jesus em todos os momentos ele se movimentou com o Espírito Santo, ele se movimentou através do Espírito Santo, eu vejo claramente que hoje um dos segredos ao qual os grandes homens de Deus, espalhados por esse mundo, todos os grandes heróis da fé, o grande segredo deles era exatamente se relacionar com o Espírito Santo. Mas nós precisamos compreender uma coisa. Há um tempo atrás, bem no começo da minha convenção, eu ouvia muitas pessoas falando: sem fé é impossível agradar a Deus. E eu li isso na Bíblia: sem fé é impossível agradar a Deus. No começo, eu achava que essa questão de fé era só uma questão para quê? Para que você, por exemplo, porque a igreja nos ensina, o sistema religioso tem nos ensinado a colocar uma fé nas questões materiais, onde eu quero conquistar isso, eu quero ganhar aquilo, então você se movimenta nesse sentido para que você consiga aquilo. Então a fé nós sabemos que não é um sentimento. Então, por exemplo, se eu quero comprar uma casa ou quero trocar de carro, então eu tenho fé. Não basta somente eu dizer assim: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé que eu vou conseguir. Mas se você não se movimentar e trabalhar, Deus vai te ajudar nesse sentido, vai abrindo as portas, mas aí você precisa se movimentar. Eu achava que a fé no qual a Bíblia se refere era somente isso, mas vai muito além disso. Vai muito além disso. Queridos, nós vivemos pelo que nós cremos e não pelo que nós sentimos. A fé, sem ela, é impossível agradar a Deus. E eu comecei a entender algumas coisas. Veja bem, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Uma grande questão que hoje o ser humano ele tem mania de falar é que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. Eles colocam o Espírito Santo como o terceiro lugar do céu. Colocamos assim, e não existe isso. Eles são
três em um só, é o Deus triuno, que eles são capacitados, são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas eles são um só. O Espírito Santo, ele é Deus em ação aqui na Terra. E se o Espírito Santo, ele é Deus, logicamente, ele também é onipresente, ele está em todos os lugares. E ele está em todos os lugares, assim como eu te garanto, ele está exatamente agora aqui comigo, me dando inspiração para gravar esse vídeo, e ele está exatamente aí do teu lado, te tocando e abrindo a tua mente para que você compreenda o que eu estou tentando te explicar. Deus, ele é onipresente. O Espírito Santo é onipresente, ele está em todos os lugares. E se ele é onipresente, ele está em todos os lugares, então ele está 100% em todos os lugares. Não tem essa. Por exemplo, eu não posso estar só metade de mim em um lugar e a outra metade em outro. Não, eu tenho que estar 100% naquele lugar. Às vezes, a gente chega nos cultos e a gente sai de lá, às vezes, falando assim. Eu estou dizendo a gente, às vezes, por quê? Porque eu também já me movimentei dessa forma. Eu também já pensei dessa forma. E às vezes a gente chegava na igreja e na hora terminava o culto e a gente pensava assim, nossa, hoje parece que Deus não estava lá. Eu não consegui sentir Deus. E às vezes você vai em um culto que está aquela presença manifesta, né? E aí você diz, nossa, hoje a presença manifesta de Deus está aqui. Parece que Deus desceu nesse lugar. Tem gente que usa uns ditados, eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu. Não existe isso. Deus, ele está 100% em todos os lugares. Nós é que não estamos 100% abertos a senti-los. Nós é que não estamos 100% abertos a nos relacionarmos com Ele. Veja bem, se Deus, ele está 100% em um lugar, eu preciso estar aberto 100% a Ele. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, quando eu compreendi esse detalhe, eu entendi que eu creio em Deus, que eu acredito no Espírito Santo. Eu creio nele. E se eu creio, eu sei que ele está em todos os lugares. E se eu sei que ele está em todos os lugares, eu não preciso sentir ele me tocar, eu não preciso ele simplesmente... Eu sentir o arrepio, não preciso sentir o calor, não preciso sentir nada disso, porque eu sei que ele está no lugar. Veja bem, se você me conhece, nós somos amigos, e um dia você me convida para ir na sua casa, tomar um café, sei lá, alguma coisa de crente comer, né? Você me convida para ir na sua casa, e eu entro na sua casa, eu entro na sala da sua casa. Eu sento em uma poltrona e você senta na outra. Imediatamente nós vamos começar a conversar. Eu vou puxar assunto com você e você vai puxar assunto comigo. Porque você está me vendo lá. São duas pessoas totalmente saudáveis, tranquilas, que estão conversando. Se não há comunicação, se você não conversa comigo, então há uma barreira no meio de nós. Ou seja, tem algum problema entre nós dois para que você não puxe assunto comigo. Ou pode existir algum desinteresse para que você não converse comigo. Da mesma forma, é o relacionamento com o Espírito Santo. Ele está em todos os lugares, mas às vezes a gente não está aberto a nos comunicar com Ele. A gente não está aberto a nos relacionarmos com Ele. Por quê? Porque a gente fica esperando uma sensação. Você não vive pelo que você sente, você vive pelo que você crê. E se eu creio que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo ele é a mesma pessoa, que o Espírito Santo ele é uma pessoa, o Espírito Santo ele não é uma pomba, ele não é uma fumaça, ele não é um clarão, ele não é um sentimento, mas ele é uma pessoa. E eu sei que ele está comigo em todos os lugares, eu posso me relacionar com ele. Sabe aquele momento que a gente comete besteira, que a gente faz besteira e depois a gente fica com o consciência pesado e começa a dizer, Deus, eu fiz besteira, eu errei, sabe? Eu viajo muito nesse Brasil e as pessoas não conhecem, depois pegam o nosso contato e às vezes encontram os nossos contatos até nesses vídeos que você vê aí na legenda e eles mandam mensagem para mim. A mensagem que eu mais recebo de jovens é dizendo, pastor, o que eu faço para poder me livrar da pornografia? Eu recebo mensagem de jovens nos lugares onde vou também, eles perguntando da seguinte forma, pastor, qual é o modelo de um namoro segundo a vontade de Deus? Eles querem saber até que ponto eles podem chegar quando estiverem namorando.
E eu sempre faço a mesma pergunta para eles. Eu digo para eles assim: quando você está namorando com a sua namorada ou com o seu namorado e o pai dela está na sala junto com vocês, o que você agiria? Que tipo de relacionamento, que tipo de atitude você tomaria com a sua namorada ou com o seu namorado, vendo o pai dele ou o pai dela junto com vocês? Aí as pessoas respondem: não tem que ser, né, bem comportado, porque ele... Aí eu disse: por quê? Porque ele está ali, é ou não é? É. Pois bem, a pessoa que tem problema com pornografia, você assistiria esses vídeos ou olharia a revista, sei lá, eu não sei qual o meio que você... Mas se tem o seu pai, a sua mãe, ou se tem o seu tio, alguém ali junto com você, você faria isso? Não. Por quê? Porque ele está ali, está olhando, está presente, eu não é. Então, eu digo que esses deslizes é mais uma questão de fé. É uma questão, ou melhor, é uma questão de falta de fé. Porque quando você tem a fé, você tem a certeza que o Espírito Santo ele está ali do teu lado, você não vai mais cometer isso. Você vai começar a se policiar e você vai trabalhar e vai colocar em prática a mente de Cristo que está em você. Veja, as pessoas elas têm mania, o sistema religioso tem pregado isso, aonde a pessoa ela vem, ela se converte, não sei o que, e aí ela começa a criar a mente de Cristo com o passar do tempo. Eu vou dizer para você, não é assim que funciona. A palavra de Deus me garante que nós temos a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, eu devo pensar como ela. O que é ter uma mente de Cristo? Existe, nos dias atuais, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro de você, a partir daí você já tem uma mente de Cristo. É o Espírito Santo que fala através de você e te conduz nos caminhos certos. Mas da mesma forma como o Espírito Santo ele vai trabalhar na tua mente, o inimigo ele também fala aos teus ouvidos e fala à tua mente para que você venha pecar. Tudo aquilo, todo pensamento, toda ideia que vai contra os princípios bíblicos, o que a Bíblia nos mostra, é porque isso não é a mente de Cristo, é o diabo falando aos teus ouvidos. Cristo jamais falaria assim: você está cansado, então agora você não levanta para orar. Cristo jamais pensaria assim: hoje você não pode ir lá para a igreja fazer uma adoração. Cristo jamais pensaria assim: tá vendo aquela pessoa que te magoou? Não fala com ela mais não. Cristo jamais pensaria assim. Você consegue observar como nós que temos a mente de Cristo estamos dando às vezes mais ouvidos à voz do inimigo? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a primeira coisa da qual a verdade nos liberta se chama ignorância. Quando a gente conhece a verdade, a gente deixa de ser ignorante. Eu tenho um amigo, o pastor Leandro Spencer, ele fala uma frase bem interessante. Ele diz: aquilo que eu conheço, eu desfruto. Então, quando você conhece, você entende os princípios que estão escondidos dentro da Bíblia, você começa a desfrutar disso. E essa mensagem de hoje é justamente para abrir o seu pensamento, para abrir a sua mente, porque diz respeito a isso. Quando eu entro em oração, que é o momento de você conversar com o Espírito Santo, quando eu entro nesse momento, eu não fico mais buscando a Deus, eu não fico mais buscando ver Ele. A Bíblia diz assim, ela diz claramente para você entrar no seu secreto e falar com o seu Pai, aquele que te vê em secreto. Então, se a Bíblia diz que Ele te vê, eu entro em oração, eu entro na presença dEle para que Ele me veja e não para que eu veja Ele. A nossa função, o nosso objetivo, o meu objetivo é alegrar o coração dEle, é nos relacionarmos com Ele. Paulo, em certo momento, ele fala assim, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Quando a gente fala de comunhão, a gente está incluindo tudo, companheirismo, está incluindo caminhar junto, conversar, estar em todos os momentos. O Espírito Santo, ele é uma pessoa mais real do que eu e do que você. E ele está do nosso lado o tempo todo, disponível para se relacionar conosco e nos ensinar a respeito de tudo. Eu vou te contar um testemunho que aconteceu comigo. Eu
eu trabalhava em uma empresa e eu almoçava num restaurante, ficava em frente à empresa. Esse testemunho que eu vou te contar parece meio esquisito, mas faz todo sentido para que você compreenda o que é o relacionamento com o Espírito Santo. E nessa empresa, deu o horário do almoço, saiu todo mundo para almoçar, e quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de salada. Eu entro num restaurante, eu vou direto no buffet de salada e eu como muita salada, coisa de crente. Pense nos crentes. E aí, eu cheguei no buffet de salada, na hora que eu estava me servindo, eu cheguei direto assim na direção do palmito, e eu fui me servir, e o Espírito Santo falou para mim claramente: filho, não toque no palmito. Eu olhei assim, eu disse: poxa, Senhor, justamente o palmito, eu gosto tanto do palmito. E ele falou: não toque no palmito. Então eu simplesmente resolvi obedecer, não toquei no palmito. E fui, comi as outras coisas e fui trabalhar normalmente. No outro dia eu volto para a empresa e de uma equipe de 65 pessoas, 64 não foram trabalhar porque todas tiveram intoxicação alimentar por conta do palmito. E eu me livrei dessa. Eu não sabia o porquê. Talvez o Espírito Santo tivesse me falado o porquê, mas eu também não tenha entendido. Porque se eu entendesse, se eu tivesse escutado em detalhes, o palmito está estragado ou está com algum problema, eu também teria avisado. Mas eu só ouvi ele falando para mim: não toque no palmito. E eu não toquei. Então eu me livrei dessa intoxicação. E quantas vezes o Espírito Santo ele tem me livrado de algumas situações ou tem me colocado em situações muito boas, justamente por conta desse relacionamento. Eu quero dizer, quando você vai para o trabalho, que você pega o seu carro, entra no carro e começa a conversar com ele como se ele estivesse ali do teu lado. Como se ele estivesse não, porque ele está ali do teu lado. Quando você estiver lá fazendo teus afazeres, lá na pia, sabia que a maioria das mulheres tem um monte de oração chamado pia? Quando você estiver fazendo teus afazeres, naquele momento lá, eu te peço, comece a conversar com ele, porque ele está ali do teu lado te ouvindo. Quando você estiver no banheiro tomando banho, banheiro é lugar de oração. Comece a conversar com ele em todos os momentos, situações aquelas até mesmo que você acha que não tem importância. Ele vai estar treinando o teu coração, ele vai estar treinando os teus ouvidos para ouvir cada vez mais intenso a voz dele. Ok, meu irmão? Um grande abraço. Aqui quem fala é o apóstolo Ricardo Costa. Fique com mais essa mensagem e inscreva-se em nosso canal. E se puder, compartilha esse vídeo para os teus amigos, para os teus contatos. Eu acredito que essa mensagem vai chegar no coração de muitos e muitos desse Brasil.